Agora vocês não podem mais falar mal de mim. Agora eu vou associar vocês a... Nem você fala mal da gente, né? Não, mas eu posso pedir desconto, né? Não, que isso, nunca faria mal Agora de não, ninguém. eu entendi essa. Tá bom. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Como é que estão as coisas aí? Se tu me der uma boa solução, vai ficar melhor ainda, né, cara? Vai depender só de ti aí, cara. Pô, então tua vida vai estar uma maravilha, porque aqui eu vou te dar a melhor solução. Certo? Fechou. Não, brincadeiras à parte, o Paulo não vai conseguir entrar na reunião, tá? O Paulo, o vendedor que vocês estavam falando esse tempo todo, mas eu já começo por aqui. Normalmente ele faria uma introduçãozinha, já começo por aqui. Eu não conheço vocês. Se vocês pudessem se apresentar, vou me apresentar primeiro, mas daí se vocês pudessem cada um se apresentar aí, falar um pouquinho o que vocês fazem e tudo mais, só para a gente se conhecer melhor, para eu saber exatamente com quem que eu estou falando. Então, eu sou o Francisco, aqui da Prevision. Eu sou da parte de implantação, que é a fase que a gente vai estar entrando agora. Tá? O que é implantação? É o primeiro contato de vocês com a plataforma. Eu vou estar aqui com vocês em torno de um mês aí, se a gente fizer reunião uma vez por semana, para mostrar cada funcionalidade da plataforma, para vocês não terem dúvidas nenhuma na hora de fazer o cronograma de vocês. A gente vai começar a fazer o cronograma junto e tudo mais. Eu estou aqui para, basicamente, ensinar vocês a mexer na Prevision, certo? Engenheiro civil, formado ali na Universidade Federal de Santa Catarina, e estou aqui na Prevision faz um ano, mais ou menos. Quem aí vai se candidatar para começar a falar? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar na ordem aqui, né? Para ficar certinho aqui. Vamos lá, sou engenheiro, sou Richard, né? Sou engenheiro da empresa aqui, a gente lidando com a parte dos contratos. Como eu te falei, a questão a gente está fazendo essa implantação justamente para poder facilitar um pouquinho mais o entendimento aí, ter uma didática mais rápida de informação, né? Então, por isso que a gente tô até brincando com você no começo, justamente o software a gente está tentando fazer essa implantação justamente para ter velocidade na informação, tá? Então, assim, preciso não vou esconder que todo valor ele tem que virar um investimento. Se ele virar despesa, para mim não interessa. Então, ele tem que retornar isso aí. Se ele retornar, praticamente a gente paga sorrindo, né? E o problema é fazer isso acontecer. Então, a gente vai analisar. Eu preciso ver se realmente isso aí vai ser funcional para a gente. A gente já utiliza o Cienge, né? Uma ferramenta gigantesca aí no sistema. E aí, se vier para agregar, vai ser ótimo. Tá bom? Legal, prazer, Richard. Ok. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Tudo certo, com você? Tudo certo. Eu sou a Larissa, sou analista de planejamento aqui na Facom e vou estar aprendendo aqui junto com o pessoal a mexer no sistema. Legal, prazer. Boa tarde, Francisco. Meu nome é Júnior, sou um dos diretores da empresa, né, mais na parte operacional, parte de todas as obras dentro da organização, né? E como o Richard falou, a gente vem em busca aí de um software, né, que ajuda a gente nessa parte de gestão, né? Acho que hoje a empresa está numa ascensão, né, com várias obras, para a gente poder gerir, tomar as melhores decisões. A gente, né, está buscando aí parceiros através de softwares que nos ajude a estar fazendo a gestão e tomar as melhores decisões mais assertivas. Então, a gente conta aí muito com a ajuda de vocês e a gente tem certeza que vai ser uma parceria boa. Perfeito, prazer, Júnior. Com certeza vai ser. Bem legal saber que vocês utilizam o Cienge. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente faz agora parte da mesma empresa que tem o Cienge, né, que é a Softplan. Então, a gente é filhos do mesmo dono, mais ou menos, ali falando. Então, a gente tem várias integrações com o pessoal do Cienge. As plataformas conversam super bem entre si. Então, não vão ser funcionalidades rivais, digamos assim, né? A ideia é que a gente agregue ainda mais tudo que vocês tirem do Cienge. E eu tenho certeza que vocês vão ver bastante valor, igual o Richard falou aí. Espero que paguem aí com um sorriso no rosto. Tenho certeza que vai ser assim. A ideia hoje aqui da implantação, da primeira reunião, é começar mais com uma conversa, justamente porque a nossa implantação ela não é fixa. Ela não é escrita sobre pedra e toda reunião tem que ser falada a mesma coisa. Justamente porque cada empresa vai ser uma empresa, cada empresa vai ter as suas demandas, o que quer com a Prevision, e a ideia é eu entender isso em vocês e eu poder moldar a implantação com base nisso. Então, por exemplo, vocês já me falaram, a gente quer ver valor.
Eu não quero aqui ficar passando 2 meses vendo funcionalidadezinha e eu não estou gerando lucro com isso, eu não tô melhorando meus processos com isso. Então eu já sei que a nossa implantação vai ser bem focada em resultados. Então a gente vai tentar fazer o máximo que a gente consegue. Toda reunião eu vou passando várias funcionalidades para vocês, que vocês já vão começar a utilizar, e na próxima vocês fazem aí uma tarefinha de casa aí de continuar lançando atividade. Quando vocês forem ver, já vão estar utilizando a plataforma para ver dashboard, já vão estar fazendo medição pela plataforma, tudo que a gente oferece. Beleza? Aí, antes da gente entrar, a ideia da reunião de hoje é, primeiro, a gente ter uma conversa, depois eu tenho uma apresentaçãozinha de alguns conceitos importantes que a gente utiliza aqui dentro da Prevision, tá? Que é bem importante vocês estarem na mesma página que a gente quanto a eles, e depois, o tempo que sobrar, a gente vai entrar na plataforma. Normalmente sobra aí uma meia horinha, e a gente já entra na plataforma. Então, antes de eu entrar nessa apresentação, eu queria entender um pouquinho da Factum. Factum ou Factum? Factum, né? Da Factum como um todo, como que vocês operam hoje, que tipos de obras que vocês fazem, o que vocês fazem hoje na Prevision, qual obra vocês vão implantar primeiro, se essa obra está em execução, tudo que vocês acham que pode ser relevante para mim, eu gostaria de saber. Quer falar, gente? Fala. Então, o que acontece? Francisco, né? O Francisco, tá me ouvindo bem? Pode me chamar de Chico. Francisco Chico, já acho que beleza. minha namorada me chamando para brigar já. Então pode chamar de Chico. Olha, então, quando quiser te chamar, fala, Francisco, aí tu já sabe o que é, né? Bate até um trauma. Pode chamar de Entendi. Chico. Então vamos lá, Chico. O que acontece? Hoje, a empresa ela está com vários segmentos, né? Atua em diversos segmentos da construção civil, desde o residencial até o industrial, né? Então a gente tem um portfólio aí diversificado na construção civil. Então, o que eu vou te falar, cara, é assim, não queremos trabalhar com o sistema num único segmento. Justamente esse software está vindo para facilitar, a gente quer ver se facilita a gestão visual desses dados. Como? Uma reunião com a diretoria, a gente definir uma estratégia de um novo negócio, de ver como que está o andamento com a gerencial junto às equipes das obras, verificar se está tendo algum desvio, alguma verba, se o financeiro versus o físico está batendo de acordo com o resultado. Então, isso daí é para a gente ter informações na mão 24 horas, entendeu? Então, numa decisão de uma reunião, a gente quer saber, o que a gente faz? Estamos fechando um novo cliente. A obra está terminando? Está terminando? Qual é o prazo que vai terminar? Olha, esse cliente vai necessitar de uma obra, um X atividade, mas eu estou terminando uma outra obra com uma X atividade. Como eu vi com vocês se apresentaram brevemente, vocês têm a linha o Kanban, que é uma linha de fluxo misturada, né? Que eu consigo identificar onde estão minhas equipes andando, né? Hoje, para me dar isso, eu tenho que imputar muitos dados para que ele possa me dar esses resultados. Então, a gente perde muito tempo imputando esses dados. O visual do project não é tão amigável quanto o que a gente está enxergando hoje para o software de vocês. Assim, resumindo, é isso. A gente tem vários segmentos, então a gente vai adaptar o software para todos os segmentos, tá? E a tendência é cada vez aumentar, como o Júnior comentou, a gente está numa sessão aí, né? Uma vertente para cima, e espero que esse foguete não desça, né? Estourar ir para o espaço. O importante é que ele dê continuidade, só a gente está tentando direcionar o foguete para que o foguete nunca desça, só suba, né? Então, por isso que essa estratégia de novos softwares. Entendi, perfeito. Tudo isso que tu falou, a gente tem alguma funcionalidade que resolve, tá? Então, acho que a gente vai atender bastante as expectativas de vocês. Então, cada coisa que você comentou ali, de, por exemplo, eu quero ver ali quais obras estão acabando para eu saber a hora de fazer alguma atitude, quando que eu vou poder começar uma obra nova. A gente tem uma dashboard só para te mostrar essa gestão de portfólio, de momentos mais críticos da empresa como um todo. Aí a gente consegue analisar as obras de uma maneira mais detalhada, uma obra única. Então, para essas suas reuniões, a gente consegue criar cenários diferentes dentro do planejamento.
Então, vocês analisarem enfim, com o pessoal, com a diretoria toda, qual que é o cenário mais crítico, o que vai acontecer se tudo der errado, mostra ali para ele, ó, pessoal, se a gente continuar atrasando como a gente está atrasando, o que vai acontecer é isso aqui, isso aqui, isso aqui, a gente vai desembolsar isso aqui nessa data, isso aqui nessa, isso aqui nessa. Se a gente contratar mais 2 pessoas de pedreiro ali, a gente vai conseguir adiantar isso um pouco e isso vai gerar isso. Então, tudo isso a gente quer fazer aqui dentro da plataforma e a gente vai entregar para vocês. Então, eu acho que o que eu queria saber... Só a última coisa, vocês utilizam o CIENGINE, né, como ERP? Vocês têm API de dados do CIENGINE? Sabem o que é? Tem API? Tem. Ah, massa. Então, melhor ainda. Então, vocês vão integrar tudo o CIENGINE com a plataforma, a gente consegue puxar o orçamento de vocês para dentro. Esse foi o forte principal da contratação do software, né? A integração junto com o CIENGINE foi primordial a aceitação, né, do sistema. Agora, se ele não tivesse a integração, vai ser mais ou menos um project, como qualquer outro project eu consigo trabalhar, entendeu? Vou te mostrar que não. Para quem fazia a linha de fluxo na mão há 10 anos atrás, vocês só estão informatizados. Então, para mim, vai ser mais uma facilidade. Agora, se ela tem que integralizar com o CIENGINE, que foi isso que vamos dizer assim, que que motivou a contratação, aí, meu amigo, é o ápice do software, entendeu? Perfeito. Para a gente é isso, né? Para outro cliente, eu não sei, para a gente é isso. Não, concordo, é bem legal mesmo a integração, traz muito valor, mas assim, quando eu trabalhei em obra antes de vir para Prevision e eu fazia project também de 4, 5 mil linhas, e eu tenho assim, às vezes eu tremo na cama de madrugada lembrando de eu tendo que replanejar um project de 5 mil linhas, é um negócio meio... Deixa quieto. Eu vou falar uma coisa para você, Chico, me surpreenda, cara, faça esse software ser bom, cara. Vai ser. Deixa eu pegar aqui. Alguns no mercado, pelo amor de Deus, faça isso acontecer. Vai ser. Vamos juntos. Vai depender bastante do quanto vocês se dedicarem a ele também. Então, quanto mais vocês se dedicarem tempo, fazerem mesmo, eu vou apresentar. A gente não vai ter tempo em todas as reuniões de fazer a linha de balanço de vocês inteira juntos. Mas eu vou passar tudo que vocês precisam saber para fazer, e aí vai ficar uma tarefinha ou outra de casa. Se vocês sempre forem resolvendo, em pouco tempo vocês já vão estar tirando muito valor da plataforma. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui, rapidinho. A gente já vai para a apresentação agora, vamos rapidinho. Pessoal, a gente espera o Richard? Pode continuar. Pode continuar, então. Tá, tranquilo. Então, só vou compartilhar a tela com vocês aqui rapidinho. Tá dando para ver? Sim. Certinho? Tá. Então, a tendência é que nossa jornada seja essa aqui, tá? Então, a tendência é ter 5 reuniões. Isso aqui não é fixo. Às vezes a gente pode ter um tempinho a mais, um tempinho a menos. Então, às vezes vocês vão querer focar um pouquinho mais em algum assunto e a gente faça 2 reuniões dele, ou a gente até termine antes, mas a tendência é 5 reuniões. Então, se for uma reunião por semana, vai mais ou menos um mês de implantação. Então, hoje, aquilo que eu falei para vocês, a ideia é a gente já entrar no cronograma, vocês já vão ter uma tarefinha, talvez hoje, para a próxima reunião. A partir da próxima, a gente já termina o cronograma, não terminar o cronograma em si, mas todas as funcionalidades. E depois já medição, extração de meta, aí é parte bem gerencial. Da terceira até a quinta reunião é a parte para quem gosta de analisar dados. A gente vê criação de cenário, puxar planilha, fazer gestão à vista, tudo isso a gente vai ver. Beleza? Perfeito. Tá. A primeira coisa que eu preciso entender o quanto vocês estão a par é do conceito de Lean. A Prevision ela é uma linha de balanço que utiliza o Lean Construction, que é o que a gente fala, que é o Lean na construção civil. Vocês têm conhecimento do que é Lean? Vocês aplicam Lean? Vocês não sabem o que é? Como é que é a relação hoje da Factum com a filosofia Lean? Não, a gente hoje não aplica. Tá. Vocês sabem mais ou menos o que é, o básico? Eu vou fazer uma revisãozinha aqui com vocês de qualquer jeito, porque é bem importante, tá? A ideia é que eu não quero estar aqui só para ensinar vocês a utilizar a plataforma, cada funcionalidade, ensinar onde clicar. Eu quero realmente ajudar vocês a trazer o cronograma para cá e melhorar ele. A linha de balanço, ela
proporciona essa melhora? Eu vou mostrar para vocês. Então, como que a gente gosta de fazer essa melhora por meio do Lean? Então, o que seria o Lean Construction que a gente fala? Então, surgiu, só uma breve introduçãozinha, surgiu ali no pós-guerra, então, fim da Segunda Guerra Mundial, Japão ali ferrado, Japão não tinha recurso natural, não tinha recurso material, não tinha recurso humano, não tinha nem ninguém para trabalhar direito para eles. Muita gente morreu na guerra, né? Então só tinha o pessoal mais velho. E aí eles precisavam, a Toyota, né, a montadora, precisava se manter competitiva no mercado. E aí o que eles acharam a solução para eles se manterem competitiva com as empresas americanas, que eles tinham tudo, né? Eles tinham todo o recurso do mundo lá, Ford e tudo mais. A solução que eles encontraram foi otimizar ao máximo todos os seus processos. Então eles começaram a calcular todo o fluxo que eles faziam de atividade para não ter desperdício. O Lean, ele é uma filosofia baseada em eliminar todo e qualquer tipo de desperdício. Pensando agora na construção civil, isso aqui eu estou falando do setor automobilístico e tudo mais, né? Pensando na construção civil, qual que são 2 tipos de desperdícios que vocês pensam aí, que é bem presente nas obras aí de vocês? Pensar 2 tipos de desperdícios para a gente eliminar. Quer que fale mais? Oi, qual que foi? Não ouvi, cortou. Fale mais ou só dois? Só mesmo? Dois, não. Só dois. Vamos pensar em Então, 2. desperdício de areia, né? Tá. E a questão de água. Tem Vamos dois pensar problemas. assim. Perfeito. Vamos pensar areia em água como um único desperdício, o desperdício de material. Beleza? Então, areia, água, bloco, madeira, tudo isso, aquelas toneladas e toneladas de material que a gente desperdiça todo mês aí em obra. Beleza, esse é o primeiro grande desperdício, que eu não diria nem que é o maior. Algum outro que vem na mente de vocês? Mão de obra. Recursos. Recurso, mão de obra. Perfeito. E desperdiçar mão de obra é desperdiçar tempo. Então, o grande desperdício para mim, que é e para o Lean também, aqui para o Lean Construction, é o desperdício de tempo. Então, cada vez que vocês abrem frente para uma atividade ser realizada e ela não está sendo realizada por algum motivo, vocês estão desperdiçando tempo. O desperdício de tempo é, acima do material, o que mais causa prejuízo hoje na construção civil. Por isso que é o único setor que a gente se acostumou a atrasar, né? Então o pessoal compra chave na planta e fala, a entrega está para 2024, deve entregar ali na metade de 2025. Então a gente está acostumado a atrasar a obra. Por quê? Porque se desperdiça Você, muito. cara, a gente não. Não isso não, hein? Que bom, Não fico fala, feliz. não Já é fala isso não, porque a gente não está acostumado com isso não. Pelo contrário. A gente quer entregar o mais rápido possível que eu economizo. Se eu entregar a obra antes, eu gasto menos dinheiro. É Exatamente, perfeito. simples. Mas que bom que você já tem essa mentalidade. Eu acredito que todos têm. Tem o Mas quem mercado, consegue se o entregar são mercado poucos. tá me assustando. Não sei se o mercado está assim, estão andando na linha inversa do mercado. Tem alguma coisa errada. Perfeito, coisa boa. Bom saber que vocês estão bem. O mercado costuma não ser tão assim. Mas enfim. E aí, os jeitos que o pessoal lá da Toyota encontrou para eliminar esses desperdícios são os princípios do Lean, que é o que a gente vai aplicar no planejamento de vocês. Essa casinha aqui que tem na esquerda, ela se chama Casa STP, que é Casa Sistema Toyota de Produção, que ela engloba todos os conceitos principais que a gente precisa entender. Ela funciona basicamente como uma casinha mesmo, então cada lugar tem uma função igual de uma casa. Então, por exemplo, a base que dá a estabilidade é o Kaizen e o Heijuka, que é basicamente a melhoria contínua. E o principal que a gente vai focar aqui são nos pilares. Mais especificamente aquele pilarzinho da direita ali, que é o pilar do Just in Time. O que o Just in Time significa? É tudo acontecer na hora que tem que acontecer. Toda vez que a gente, vamos supor aí um fluxo de trabalho, a gente termina de fazer uma parede de alvenaria e a gente pode começar a aplicar ali a elétrica nessa parede. Toda vez que a gente termina a alvenaria e a gente não começa logo em sequência a fazer a elétrica, por quê? Ou a gente não tem mão de obra, não foi contratado ainda, ou o material não chegou na obra, ou o pessoal está lá, mas está fazendo outra coisa que não era para estar fazendo. Toda vez que a gente acontece isso, que não acontece na hora que teria que acontecer, a gente está desperdiçando tempo. O Tact Time é a padronização de ritmos. Então eu vou mostrar para vocês como que ritmos padronizados tiram folgas dentro do nosso cronograma. Toda vez que a gente tem 2 atividades subsequentes que não são ritmadas, principalmente em construções de caráter repetitivo, tá? Então talvez para
para chão de fábrica, tudo mais que vocês fazem também, isso não se aplique tanto assim. Mas para obras de caráter residencial, toda vez que vocês têm duas atividades subsequentes com um ritmo muito diferente, então uma demora 5 dias para ser realizada e outra 2, eu vou mostrar o que acontece quando a gente leva isso em larga escala. Produção puxada, a gente fazer com base na demanda, não gerar estoque. E fluxo contínuo, a gente nunca está gerando folgas. Eu vou mostrar também como todos esses conceitos são extremamente relacionados. Então, esses são os princípios do Lean que eu quero que vocês lembrem bastante: o de padronizar ritmo, de tudo acontecer na hora que tem que acontecer, e o fluxo contínuo. Beleza? Esses aqui são os 11 princípios, eu não vou entrar em cada um para vocês aqui, vou deixar um pouquinho nessa tela aí, depois se vocês quiserem ver a gravação para ler, senão não, sem problemas também, mas isso aqui é o que a gente vai tentar alcançar aqui dentro da Prevision. O último ali, fazer benchmarking, é algo que a gente promove muito, né? Benchmarking é a conversa entre empresas, então a gente gosta de sempre promover eventos, né? Café Prevision, tudo mais, para a gente juntar os nossos clientes e vocês fazem isso aqui bem, esse pessoal faz isso aqui bem, vocês conversam e vocês dois passam a fazer as duas coisas bem. Aí o outro conceito que é bem importante a gente entender também antes de entrar é a de linha de balanço. Vocês conhecem linha de balanço? Vocês já aplicaram linha de balanço? Sim. Sim, Larissa, sim? já trabalhou com balanço. Não, a Larissa não. Tá, perfeito. Eu já trabalhei bastante tempo. Tudo isso. Trabalhava na raça. No dedo do mouse. Perfeito. Então vai Excel ser puro. um mundo novo agora, então, Larissa. Tá, o que é a linha de balanço? A linha de balanço é o local onde a gente vai colocar o nosso cronograma. Então, ele é uma ferramenta de planejamento que é baseada em localização e tempo. Como é que é gerado essa linha de balanço? Então, nosso eixo vertical vai ser a localização, que é o que a gente chama de lotes. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, que é um prédio vertical, vai ser aqui um subsolo, um térreo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e assim subsequente até acabar todas as localizações. E o eixo horizontal é o tempo. Então, muito parecido, para quem já utilizou, com o Project. Ele fica com uma cara parecida daquele gráfico de Gantt do Project, que são essas barrinhas, né? Essas barrinhas são as nossas atividades. Então, cada atividade a gente vê tudo que a gente precisa. Por exemplo, essa estrutura. É a estrutura acontecendo aqui em janeiro de 2019, no subsolo. Então, ela nos diz o tempo de duração, aonde e quando. A gente vai entrar mais com ênfase nesse sistema, depois a gente vai olhar item a item, né? Item a item, claro. Beleza. Isso aqui Quando a só gente entrar pra lá, eu vou vocês tirar umas dúvidas contigo referente a isso. Mas Perfeito. pode continuar, desculpa. Só para... Não, sem problema. Então é baseado em eficiência e produtividade. Por quê? Vamos pensar, ele é muito parecido com o Gantt, por exemplo, né? Esse gráfico aí com as barrinhas. Qual que é a grande diferença dos dois? É que o Gantt ele é formado por cada atividade que acontece na obra. Então esse nosso eixo Y, ele é aquelas 5.000 linhas do Project. Cada linha é uma atividade. Aqui, o nosso eixo Y agora é localização. Então, quanto maior a obra, a tendência é que o project seja maior. Então, uma obra aí de 20 pavimentos vai ter aí 1.000, 2.000 linhas no project. Aqui, se tiver 20 pavimentos, vai ter 20 linhas. Se a gente quiser colocar 2 linhas por pavimento, vai 40 linhas. Mas então fica muito mais visual, que é muito o que vocês querem. Então, vocês vão conseguir enxergar a obra toda, você vê a obra basicamente ali no cronograma em coisa de 20 linhas. Então, é extremamente baseado na visualização, a linha de balanço. E eu vou mostrar como que isso vai alterar também para a gente ver aquela parte do Lean. Então, a gente tem uma funcionalidade dentro da plataforma que é de subir um project. Tá? Então, a gente consegue transformar um project numa linha de balanço nossa. A gente não recomenda, a gente recomenda que se crie do zero. Por quê? Quando se sobe um project, o resultado normalmente é essa foto da esquerda. O project, por ele não ser nem um pouco visual, é muito difícil de tu enxergar um project visualmente, aquelas 3.000 linhas, a gente não tem noção de fluxo dentro dele. Então, às vezes, parece que a gente tem fluxo contínuo, mas não está tendo. Aqui, se a gente perceber, todo dia tem alguma coisa acontecendo. Se a gente olhar um gráfico de Gantt, vai ter aquela barra contínua, né? Sempre alguma barrinha acontecendo. Se a gente olhar na linha de balanço, a gente percebe que no fluxo de atividades não tem uma continuidade aqui, sempre tem uns gaps, então eles fizeram aqui o gesso liso, aí parou por uns tempos, aí aqui tem alguma outra atividade, aí sobe para outro pavimento. A ideia é a gente trazer e na linha de balanço a gente vai enxergar isso e a gente vai suavizar esse fluxo. Então agora vai virar isso aqui, que é o que a gente vai tentar fazer o projeto de vocês virar, que é o fluxo em cada pavimento. Então essa equipe aqui faz no primeiro andar, vai para o segundo. Aí abre espaço para essa aqui, que faz, vai para o segundo. E aí vão ser vários fluxos, e isso a gente vai eliminar
muito tempo de obra só fazendo essa só fazendo essa suavização, tá? Outra coisa que a gente tem para fazer que vai ajudar muito também na visualização, a gente consegue transformar em pacote de trabalho. Então vamos supor que vocês realizam 4, 5 coisas simultâneas que sempre vão ser executadas juntos. Então, por exemplo, vocês executam instalação de gás, instalação de água, instalação elétrica, sempre junto em um certo momento ali. Quando você analisa uma linha de balanço que acontece muita coisa simultânea, ela vai ter essa cara aqui, que acaba sendo muito difícil de tu gerir, né? É difícil de entender o que está acontecendo. A gente consegue fazer a nível de pacote. Então, um pacote desse aqui, ele expande em serviços internos. Então, agora ele vai ter essa cara mais suave, com a mesma quantidade de informação. Da foto da esquerda para a foto da direita, não foi perdido nenhuma informação. Então, só vai ajudar vocês no gerenciamento. Então, só um exercíciozinho aqui rapidinho, de 2 minutinhos, para a gente ver se a gente pegou tantos conceitos de linha quanto de linha de balanço. Eu tenho aqui um projeto exemplo, um projeto básico aqui, que chegou assim para a nossa plataforma. Então, aqui tem um serviço de alvenaria, um de drywall, uma instalação elétrica e um de instalação hidráulica. Qual que é a primeira coisa que vocês veem que a gente poderia melhorar nesse cronograma? A gente consegue montar melhor isso aí, né? Tá muito espaçado isso daí. Perfeito. Por que a gente está tendo essa demora aqui entre alvenaria e drywall, entre elétrica, entre elétrica e hidrossanitária? Vamos começar a fazer um termo no início, né? Então, quando começar, vamos puxar o nosso time de drywall para começar e a mesma coisa para os outros. Perfeito, fizemos aqui. Isso parece bobo, mas isso é super comum, tá? Beleza, já enxugamos bastante. Estava acabando ali dia 22 de dezembro, e véspera do Natal, quase o pessoal estava trabalhando. Agora a gente está acabando aqui no início de outubro. Tá. Tem algum outro jeito que a gente consegue ainda enxugar mais esse cronograma? Algum outro princípio que a gente consegue misturar as equipes aí, né? Eu misturaria elétrica e hidráulica, você não precisa necessariamente trabalhar uma atrás da outra. Perfeito. Uma solução possível, tá? A gente poderia misturar as equipes, mas vamos supor que não. Eu tenho o meu mestre da elétrica e o meu mestre da hidráulica, eles não se misturam, eles não se gostam. Vão ter que fazer cada um serviço individual. O que a gente poderia melhorar aqui? Baseado nisso, a gente pode melhorar. Se a gente encurtar o prazo das atividades, isso pode ser. Eu precisava entender a atividade, estou olhando assim por alto, mas ver o que é. Não estou conseguindo enxergar, a princípio, alguma coisa além disso. Perfeito. Encurtar e fazer em paralelo a atividade. Eu posso deslocar o início e fim antes. Eu não sei o quanto que de equipe, eu preciso saber quanto de recurso tem. Então, olhando no alto aí, eu não sei. Ó, não posso mexer, tem que ser um atrás do outro. Fazer isso, não sei te responder. Ó, o que eu diria para a gente fazer aqui, tá? A solução mais simples que iria gerar mais valor. Vocês lembram quando eu falei do Tact Time, que é a padronização de ritmos, que teria um valor muito grande no nosso fluxo? O que está acontecendo nesse fluxo aqui? A alvenaria, o drywall e a instalação hidrossanitária têm o mesmo ritmo, que é aqui 2 semaninhas, é 10 dias provavelmente. Enquanto a instalação elétrica tem 15 dias, tem uma semaninha a mais aqui. O que isso gera? Vamos ver pavimento por pavimento. O térreo vem alvenaria, drywall e instalação elétrica, certo? Quando acaba cada um desses serviços, eles sobem para o pavimento de cima. Então a alvenaria acabou, foi para o de cima, o drywall acabou, foi para o de cima. Quando a elétrica acabou, como ela dura mais, ele já tem um tempo aqui desde o drywall. O drywall demorou 10 dias aqui, teve mais 5 da elétrica. Então esses 5 dias geram folgas aqui. E isso vai se acumulando. Quando a gente analisa para o próximo, quando eles conseguem subir para o próximo, agora é 10. Para o próximo, agora é 15. Para o próximo, agora é 20. Para o próximo, agora é 25. Então vamos pensar num pavimento de 15 andares. No final aí já ia ter 2 meses de obra por causa dessa diferença de TACT. E o mesmo acontece para o outro lado. Por que a instalação hidráulica está começando aqui depois? Porque se a gente juntasse, ela ia acabar e não ia ter o que fazer, porque ainda ia ter que esperar a elétrica acabar para subir para o próximo. Então a gente gerou folga para esse lado e para esse. Quando a gente. Vamos pensar em jeitos que a gente poderia acabar, diminuir a elétrica aí. É o jeito mais simples contratar um cara mais de elétrica. No momento que a gente contratou uma pessoa a mais para fazer elétrica, e a gente conseguiu igualar os ritmos, a gente chegou por completo. Foi o que eu te falei, né? Não tem o que fazer, tem que diminuir o ritmo, tem que aumentar a velocidade. Perfeito. Senão você não consegue. Exatamente.
está mostrando é isso. Só que para te mostrar isso, a gente precisa saber quais são os recursos, né? Você falou que não podia mexer em nada. Aí eu fiquei. Falei, Não, não tem como. o que eu Não quis posso, dizer era só que não podia juntar as atividades. Aí, se não, você eu não for. posso fazer nada. Eu posso contratar gente, posso não sei o quê. Não, não pode. Eu posso diminuir, posso jogar em paralelo. Ela falou, não. O que dá para melhorar? Aí não tem como, cara. Faz Boa, milagre. então expliquei mal, Tá expliquei mal. gravado, hein? Expliquei mal. Tá gravado. Tá Depois eu gravado. Expliquei mal. Mas imagino que vocês tenham entendido aqui o conceito, né? Então, a gente Entendeu? mexeu em uma única atividade, e ela teve o maior benefício. Se a gente tentasse melhorar, por exemplo, a alvenaria, vamos contratar um cara mais de alvenaria, não ia mudar em nada. Se tu contratar um cara mais, não ia mudar um dia ali de obra. O da elétrica, ele enxugou todas essas folgas aqui. Beleza? Esse é o conceito de tact time. Sempre que a gente tiver uma diferença de ritmo, vai acontecer isso. Ah, mas como a gente não tem caixa para contratar mais um cara de elétrica? A gente começa a pensar em soluções. Então, que jeitos a gente consegue enxugar esse tempo? Eu estudo bastante Lean, eu fiz recentemente um estudo de caso com uma empresa que era cliente da Prevision, que eles aplicaram Lean nas obras, então eles fizeram um Lean bem aplicável não só ao planejamento, mas no canteiro de obras. E qual foi a maior solução deles, tá? O que eles identificaram? Eles saíram procurando desperdícios pela obra. Eles acharam alguns menores, eles cortavam muito bloco, então eles fizeram uma central de bloco, central de corte, mas qual foi o que trouxe mais diferença para a realidade de obra deles? Eles perceberam que o banheiro da obra ficava na entrada. Então você entrava na obra, tinha lá um containerzinho com banheiro. E o prédio, a construção, ficava do outro lado do canteiro. E aí esse prédio já estava, sei lá, no 10º pavimento sendo construído aí, até uns 15, 16. Aí o pessoal estava lá trabalhando no 8º, 9º, 10º, aí tinha que esperar o guincho com material, descer com o guincho, andar até o outro lado da obra, fazer lá o xixi deles lá de 1 minutinho e voltar. Esse xixi de 1 minuto virou 15 minutos de passeando pela obra porque eles precisavam realmente passear. Se a gente pensar em 2 vezes, ir no banheiro 2 vezes por dia, eles perdiam meia hora com isso. A gente diluindo e ir no banheiro, a gente não percebe o quanto isso está afetando a nossa obra. Mas vamos supor agora que esse pessoal não vai mais no banheiro. Eles nunca mais vão. Só que agora eles chegam atrasados todo dia meia hora. Vocês começam às 7h30, eles chegam 8 horas todo dia. A hora que tu começar atrasado, tu vai falar, a gente está atrasando porque o pessoal aí chega atrasado todo dia. Era isso que estava acontecendo, só que eles não estavam chegando atrasados, eles só precisavam ir no banheiro 2 vezes por dia. Quando eles fizeram um banheiro intermediário e um banheiro mais próximo da obra, todos os serviços eles começaram a medir que estavam sendo executados mais rápido. Isso, com todas as outras mudanças de central de corte, de reorganização do canteiro, eles diminuíram em 3 meses o prazo da obra. 3 meses de obra é muito dinheiro. Então, o quanto isso não deve ter valido a pena. Então, essa é a ideia do Lean. A gente encontrar desperdício e eliminar eles. E é o que a gente vai fazer com vocês. Beleza? Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Perfeito. Agora, trazendo aqui para os níveis de planejamento, que é o que a gente vai analisar com vocês o projeto. A gente tem 3 níveis diferentes de planejamento. Os níveis de planejamento, eles se diferem em grau de detalhamento e horizonte de planejamento. Então, quanto maior o horizonte, então quanto mais tempo eu estou olhando, menor é o detalhamento. Então, pensar uma linha de balanço de 3 anos de obra, ela não vai ser tão detalhada. Por quê? Porque eu vou passar lá 3 meses fazendo uma lobby detalhada dia por dia, vai chover 3 dias, eu vou ter que refazer muita coisa da minha lobby. Então, pensando em um horizonte grande, acaba não sendo tão detalhado. Quando vai chegando nesse horizonte cada vez mais curto, então o médio prazo, 2 meses para frente, a gente vai começando a detalhar mais. Por quê? Para proteger a nossa produção, que esse é o médio prazo. Então, tudo que tem 1 mês e meio para frente, eu tenho que saber exatamente como que vai acontecer, para eu poder proteger minha produção. Se está chegando as atividades de elétrica, eu preciso começar a contratar o pessoal, preciso começar a comprar material para eu ter certeza que vai estar na obra quando chegar. E aí o curto prazo mais ainda, que é o diário, né? Eu saber exatamente quem tem que realizar o que dia após dia. Então a gente vai analisar esses 3 níveis de planejamento dentro da plataforma. Gestão à vista, super legal a gente fazer também aqui com a Prevision. Aproveitar que a Prevision é super simples e visual. Então, vocês vão deixar de ter um Gantt de 2.000 linhas e vão ter um cronograma em linha de balanço de 20 linhas. Então, vocês vão poder colocar lá na obra 2 mesinhos de obra ali, de planejamento, para o pessoal ver, saber exatamente o que tem que ser realizado e quando. A gente tem clientes que gostam de imprimir uma lobby inteira, então o pessoal bota lá 1 ano de obra e coloca um barbantinho para ir analisando que dia que eles estão. Isso. Enfim, o
pessoal gosta de fazer do jeito, cada cliente tem seu gosto. Mas enfim, essa gestão visual é super legal também. A medição física, eu que trabalhei em obra, eu fazia o diário de obras, né? Então eu tinha que sair lá com um caderninho anotando o que cada um estava fazendo, depois passar para um Excel essas informações, para depois puxar de orçamento quanto que isso estava sendo agregado, para depois. Então fazia um monte de coisa diferente. Aqui na Prevision, a gente tem um aplicativo de celular, dá para fazer pelo software, pelo computador também, mas mais fácil ainda, a gente tem um aplicativo de celular, sai com o celularzinho na mão na obra e vai medindo exatamente o quanto de cada atividade foi realizado. Uma medição física, então dizendo exatamente, minha alvenaria do terceiro pavimento foi feita 50%, a elétrica do primeiro pavimento está terminada, fazer essa medição física e essa medição já vai gerar valor agregado. Então a gente vai ter trazido o orçamento de vocês para dentro da plataforma, esse orçamento vai ser vinculado às atividades e quando vocês medirem fisicamente, a gente vai dizer, daquele seu orçamento a gente acabou de agregar X reais, tudo automatizado. Meta semanal, aquele curto prazo. Então, essas nossas exportações de planilha. A gente tem uma dashboard inteira só de curto prazo também, que ela é uma dashboard à parte. A gente consegue, sem essa dashboard também, fazer exportação de meta. A gente consegue exportar o que já foi feito. A gente analisa a dashboard em um período específico. Enfim, o curto prazo, quem vai decidir quão curto é vocês, então se vocês quiserem olhar só os últimos 5 dias, o que cada um tem que ser feito, filtrar por responsáveis, então a gente vincula responsáveis, empreiteira X, empreiteira Y, empreiteira Z, e a gente exporta uma planilha só para eles, ou imprime um cronograma só para eles, então tudo isso a gente consegue fazer por aqui, beleza? E aí, o controle da produção, que é o principal, que é a parte mais gerencial, que vão ser as nossas dashboards, que é uma infinidade de informação que a gente vai tirar por estar tudo conectado. Então, a Prevision ser tanto o teu cronograma, quanto o teu orçamento vai estar lá dentro, as tuas medições vai ser tudo lá dentro, tudo vai estar gerando informação e essas informações vão ser todas reunidas na nossa dashboard. O que está atrasando, quem está atrasando, por que está atrasando, o motivo de atraso, o quanto vocês estão conseguindo cumprir os prazos, quanto vocês estão distanciados do planejamento atual, quanto vocês estão distanciados do planejamento primeiro, o inicial, a linha de base de vocês. Então, tudo isso a gente vai ver nas nossas dashboards. Então, aqui a gente tem alguns dos nossos parceiros, vocês que é de consultoria, que ajudam a mexer com a plataforma, tudo mais, se um dia vocês se interessarem, pessoal da Tática, pessoal da Cartesian. Beleza? Pessoal, terminei aqui a apresentaçãozinha que eu queria mostrar para vocês, e a gente ainda tem quase 1 hora aí, né? Então, acho que a gente consegue evoluir bastante lá na plataforma. O tempo de treinamento, Chico, só para a gente... 1h30 aí? Isso, 1h30 vai até às 5, aí agora a gente já começa o treinamento. Pode ser? Eu vou pedir para você o seguinte, vamos iniciar o software, vamos passar o software em si, geralzão, que a Larissa não teve o contato que a gente teve, tanto eu quanto o Júnior. Eu queria que tu fizesse um geralzão no software, e aí, hoje a gente já faz isso, e em paralelo a gente vai fazendo os testes, a gente vai analisando, e aí a gente vai voltando. A gente vai fazendo uma lição de casa, e aí na próxima, talvez nesse período que a gente vai fazer agora, a gente já começa a discutir item a item, tá? Aí a gente já montou, já desenvolveu, alguma coisa do tipo, tá? Que é até para você... E aí tu vai falar o geralzão, e aí vai surgir algumas dúvidas que eu quero já tirar com você, entendeu? Baseado em cada item. Perfeito, legal. Posso fazer assim, vou fazer um tourzinho pela plataforma aqui. Chico, eu vou ter que dar uma saída, que tem uma outra reunião 4h30, mas aí o Richard e a Larissa vai ficar acompanhando, e aí na outra... Está gravado também, tá gravado. Aí está gravado, depois eu dou uma olhada. Perfeito. Mas aí no outro treinamento aí eu... Como o foco agora vai ser mais a gente ver o software, aí a gente tira as dúvidas, no próximo, literalmente, a gente vai começar realmente a desenvolver, né? Aí o Júnior já vai estar mais presente. Vou estar mais presente. Tá Legal. bom? Depois eu vou mostrar para eles também aonde que vocês acessam as gravações, eles te passam se você tiver interesse. Beleza? Tá. Mas tranquilo. Vocês mandam um e-mail, né, pra gente. Vocês mandam um link, né, pra gente fazer uma série. Fica mais fácil ainda, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter um site onde fica tudo disponibilizado. A gente vai acessar Isso, o link, isso. Uma coisa que eu queria, depois a gente pode passar por isso. Como é que vai ser o nosso acesso? Cada um de nós vai ter Vai ter um usuário, é isso que eu ia chegar lá, né? Isso, cada um tem um usuário, cada um vai ter uma conta, tá? Que vai ter o seu próprio usuário e vocês podem trazer quem vocês quiserem para dentro da plataforma, inclusive controlar permissões. Então vocês podem chamar todo mundo.
pontos também. É que assim, vamos dizer assim, eu acesso tudo, a Larissa acessa 50%, sei lá. Então, Isso a é gente dá isso. uma... A gente Exatamente. dá para fazer hierarquia. Tá, e aí eu preciso, hoje eu já preciso sair com esse sistema já pelo menos com usuários. Pelo menos para a gente Vamos. poder acessar, né? Aham, claro, a gente vai fazer. E resolver. Como é que cria o usuário? Se a gente pode estar criando, eu tenho que passar para vocês. Eu vou mostrar tudo isso. Hoje a gente sair com isso aí seria o ideal para a gente. Sim, a gente já vai fazer tudo nessa reunião, sem problema. Valeu. Beleza? Pode continuar, Chico, se quiser. Então vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer um tour pela plataforma com vocês agora e a gente garante os últimos pelo menos 15, 20 minutos da reunião, os últimos 20 minutos para a gente já entrar na conta de vocês e chamar os usuários de vocês, pode ser? Então a gente passa agora meia horinha aqui fazendo um tour pela plataforma. Tá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá dando para ver? Beleza. Então essa aqui é a cara quando você entra na plataforma. Isso aqui é uma conta aqui nossa, então tem vários e vários e vários projetos, né? Mas vocês vão aparecer os projetos de vocês. Então, por exemplo, vai ter 2 projetinhos aqui, tá? E aqui na esquerda vai ser a aba onde vai ter todas as funcionalidades da plataforma. Elas são todas baseadas no projeto que você escolhe. Tá vendo que elas estão apagadinhas aqui, né? Então aí eu vou selecionar, por exemplo, eu vou pegar esse meu projeto aqui, tá? Agora tudo aquilo que estava apagadinho ficou escuro. Então, tudo isso aqui é baseado deste projeto que eu estou selecionando. Então, como é que funciona aqui o nosso cronograma? Clicando em cronograma, vai aparecer já o nosso planejamento. Opa, cliquei errado. Desculpa. Nosso cronograma já vai aparecer o nosso planejamento. Então, aqui tem a minha linha de balanço. As atividades medidas ficam assim em marca d'água, né, dizendo que ela está medida a 100%. Algumas não vão estar 100%, deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo, a alvenaria está 60%, então parte está medida e parte está sólida ainda. Aqui é a minha linha do hoje, mostrando onde que a gente está. A minha linha da última medição, essa foi a última vez que eu medi, então essas referências aqui de coisas apagadinhas são com base nessa última medição aqui. E aqui está o meu planejamento. Então, tudo que eu fizer vai ser aqui dentro do cronograma na minha linha de balanço. Então, aqui é o nosso menuzinho de funcionalidades, onde a gente vai fazer tudo. Criar os lotes, que são os locais, criar os pacotes de trabalho, data marco, tudo isso eu vou entrar mais a fundo com vocês, tá? Data marcos responsáveis. Fazer uma pergunta, né? Aí, pelo que eu ouvi, beleza, a linha de fluxo é maravilhoso para uma linha residencial, onde você trabalha verticalmente. E se eu tiver, vamos pensar num prédio administrativo onde eu tenho centenas de setores internos. Ali eu estou no térreo, certo? No térreo eu vou ter as atividades, concorda? Só que a mesma atividade não é no pavimento 1, não é a mesma atividade no pavimento 3, vamos pensar assim. São atividades totalmente distintas. Perfeito. Eu vou ter que inserir esses setores dentro desses grupos, vamos pensar assim, né? Porque eu tenho que pensar assim, hoje eu tenho vamos pensar 2 obras nossas. Eu tenho uma obra que está finalizando, né? Provavelmente para esse sistema a gente não vai utilizar. Eu tenho uma obra que vai ser lançada até o final do ano, começo do ano que vem a gente inicia outra obra. Residencial, pavimento, tipo, lindo e maravilhoso. Vai perfeito esse teu Kanban, essa tua linha de fluxo. Só que agora tem uma outra obra que está iniciando, já iniciou esse mês, que é uma área industrial. Eu tenho 7 prédios. E beleza, para cada prédio eu posso criar um grupo desse. Show. Só que dentro de um prédio, tem um prédio administrativo que são 2 pavimentos só, e eu tenho centenas de áreas internas dentro dele totalmente distintas. Como que eu vou montar isso daí? Tá. Esse lote aqui ele não precisa necessariamente ser um pavimento. A gente vai criar o que ele é, certo? Então, em vez da gente fazer esse prédio aí como pavimento 1 e pavimento 2 e ter que encher um monte de atividade aqui, a gente escolhe outro tipo de que faça mais sentido controlar para vocês. Então, por exemplo, esse prédio aí, área X do pavimento 1, área Y do pavimento 1. Então, provavelmente, se é uma área muito extensa, vai ter lá, por exemplo, o setor X desse pavimento, onde você vai controlar algumas atividades. O que você considera, o que você recomenda na tua linha de fluxo aí, é que em vez de eu substituir, vamos pensar o seguinte, eu coloco lá, primeiro andar, setor, sei lá, sala de treinamento. Primeiro andar, aonde está escrito ali? Pavimento 1 seria primeiro andar, setor pavimento, setor treinamento. Primeiro andar, Banheiro. banheiro. E aí colocaria assim, você sugere, é isso?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem a linha de balanço, ela é bem eficiente para estruturas repetitivas. Então, por exemplo, isso aqui que é PAV 1 até PAV 6, que ele fica nítido, né? Tu lança tudo de uma vez, ele gera isso aqui. Só que ela não é utilizada só para isso. A gente tem cliente de usina eólica, a gente tem cliente de reforma de apartamento. E aí, como é que a gente vai fazer? Essa linha é boa quando você tem uma repetição, né? Isso, Quando exatamente. você tem literalmente uma repetição. Uma usina eólica, você constrói a antena, você tem antena, ó. Você constrói as turbinas em linha de escala igual, né? É a mesma coisa, base, não sei o quê, estrutura, hélice, vamos pensar assim, tá? Não sou um cara que sei desse contexto. Mas tu tem uma repetição, né? São 50 hélices, são 50 turbinas vão ser instaladas. Então você tem uma repetição como se fosse um prédio residencial. Mas quando eu ligo, eu vou fazer o contrário. Quando eu ponho um prédio que ele vai ter mais setores do que altura, eu saio dessa repetição, concorda? Isso, perfeito. Não precisa assim, a repetição ela vai automatizar o processo. Então, tu ter Isso. muita repetição vai te ajudar, mas tu não precisa ter para usar. Talvez o exemplo da usina eólica é porque ela não é tão repetitiva quanto parece, tá? Mas eu posso fazer diferente, então. Eu posso fazer, em vez de ser o pavimento ou o setor, eu posso jogar atividade. Alvenaria, posso jogar contrapiso, não sei. A atividade normalmente ela não vai ser o local, tá? A atividade ela vai estar aqui dentro. Então eu não Não, recomendaria. eu entendi o que você falou, mas Tá? assim, entendeu onde o ponto que eu estou tentando chegar? A questão do. Como que eu posso dizer, cara? Eu estou tentando diminuir a quantidade de itens verticalmente para essa linha de fluxo não ficar, essa linha não ficar gigantesca, né? Que aí ela vai ficar muito próxima do que o project, né? Vai ficar aquela linha gigantesca, aquela tripa de ponta a ponta. Como você falou lá no começo da apresentação, em vez de ter 5.000 linhas, eu tenho 20 linhas. Agora, se eu começar a ir por setor, eu vou ficar com 50 linhas, 50 linhas e 50 itens. É isso que me preocupa na área industrial, cara. A área industrial é totalmente diferente da área residencial, né? Sim, claro. É o que eu te falei. Tu não vai ter mais automatização, mas o legal é só você entender como você vai querer dividir. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá? Vou parar de compartilhar outra guia. Então, esse aqui é um cliente nosso que se chama Vibra Energia. Não sei se você conhece a Vibra. Não, não. Só Eles, posso por nome, não recordo. boa. Eles fazem, pô, eu peguei um projetinho pequenininho deles também, mas eles fazem coisa completamente nada a ver com nada. Eles fazem tanque de combustível. Então não Uhum. tem até esse aqui, até ele tá menorzinho. Deixa eu ver se talvez eles tenham acabado aquele que eu já tinha. Eles são zero repetitivos assim, mas dá para usar e aproveitar a visualização. Então tu não vai ter aquela, ó, aqui ó, por exemplo, são os tanques, mas os serviços nesse caso aqui eles até estão se repetindo um pouquinho. Fui pegar um exemplo aqui para ti e me dei mal. Deixa eu pegar então, por exemplo, esse aqui que não tem repetição. Então, eles utilizam por quê? Porque para eles faz sentido a visualização. Então, eles não ganharam nada aqui. Os serviços não estão se repetindo entre diferentes locais. Só que ele fica muito mais fácil de ser gerido aqui. E, de novo, ele Não, realmente... beleza, mas eu não consigo fazer automatização. No caso desse cara, é isso que eu queria chegar, é isso aí. Não dá para automatizar. Porque não existe Depende. uma repetição, né? Isso, depende, né? Porque a repetição, ela pode existir. Mesmo, tipo, o que eu quero dizer com isso? Pode parecer, não é de um pavimento para o outro, mas às vezes, por exemplo, tu vai fazer em diferentes setores, então é um pavimento super grande, com vários locais, então tu vai começar aqui por essa pequena área aqui, esse setor 1. Eu consigo ter esse vínculo. Consegue, claro. Então faria, por É exemplo, isso, é pavimento isso que eu setor quero 1. chegar. Não é o projeto em si. O que acontece? Não adianta eu ter um software que me atende de um lado e não me atende do outro. Mesmo eu entendo perfeitamente que uma linha de prédio tem uma área repetitiva, né? Uma sequência repetitiva. Como essa linha fica lindo, né? Você tem uma linha suave, uma escadinha. Só que quando a gente lida com uma área que é extremamente diferente da área residencial, né? Vertical, vertical ou horizontal, né? Eu já também fiz obra horizontal que é repetitivo, Sim, a né? gente tem Prédios, bastante cidade, loteamento. isso, loteamento, exatamente. É Perfeito. repetitivo. Então, tudo que é repetitivo fica lindo. Tudo numa escalinha aí, uma escadinha linda. Só que quando a gente lida para essa parte mais atípica, né? Que é uma adaptação, uma reforma, ou uma construção como a nossa agora, a gente está com 7 obras, é um projeto com 7 edifícios de diversos tamanhos, cada um tem pequeno, tem grande,
tem prédios, então, assim, é uma área de 2.400 metros quadrados, tem pavimentação, então, assim, é bem complexo o projeto e a gente precisa ter visualmente saber aonde a equipe vai de um lado para o outro. No Project eu enxergo, só que a minha dificuldade hoje, ô Chico, é saber o cara no campo. Eu olho lá, eu sei exatamente olhando para onde o que o cara tem que fazer na sequência. Só que o dia a dia é complicado. Se eu tenho isso visualmente, a gente está buscando algo que seja visual, rápido, entendeu? Então, o que me chamou a atenção é exatamente isso. Se eu consigo olhar e saber, ó, hoje é dia, que nem ali, ó, quarta-feira, eu teria que estar no pavimento. É isso aqui que eu gosto. Ó. A linha de fluxo para mim é isso aí, ó. Eu quero saber, hoje é dia 27, né? 28, quarta-feira. Eu estou olhando ali que tem que estar. Vou olhar o teu design. No pavimento 4, eu tenho que estar com o início da estrutura. Eu teria que ter concluído a estrutura no pavimento anterior. Eu já teria que estar finalizando a alvenaria daqui 2 dias. Hoje teria em torno de uns 80, 90%, 90%, 80 e poucos por cento, pela distância aí, né, de linha. Instalação elétrica, mesma situação. Hidráulica, mesma situação. E contrapiso, mesma situação. Então, assim, pensar que daqui 2 dias eu teria que estar com todas as atividades concluídas. Então, se eu estiver no campo, pegar isso aqui e olhar, eu tenho que entender que, ó, não tem 50% feito, então tem alguma coisa errada, entendeu? É isso aí que eu quero, entendeu? Visualmente, é ter isso. Beleza. Eu tenho que criar algo, porque o Project ele me dá isso, só que ele não me dá bonitinho como esse jeito, né? Eu consigo enxergar, mas a experiência do cara na obra, de quem tem experiência ou não, é que vai fazer a diferença. Só que eu não posso vacilar, entendeu? Eu não posso perder esse. Ah, porque o cara não tem experiência, ele vacilou na enxergar o Project, ou ele abriu 5.000 linhas, se embananou, como você falou. Essa é a dificuldade, o cara se embanana com a quantidade de linha, entendeu? Tipo disso que você falou de estruturas não repetitivas. Mesmo que a gente não tenha automatização, a gente consegue usar, mas no geral toda a estrutura tem uma repetição que às vezes ela só fica mais escondidinha. Eu vou fazer uma repetição, uma sequência. Uma sequência que se repete também, só que às vezes é mais difícil de enxergar essa repetição. Deixa eu te dar um exemplo de cliente que a gente tem. A gente tem cliente de saneamento, que faz obra aí de tubulação. O que é a repetição para eles? Eles fazem de 20 em 20 metros. Então, se tu pensar, é uma coisa só que eles dividem ali para controlar o metro 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, e aí se tu pensar, apesar de ser só um grande tubo, o cara tá controlando aí essa repetição desse jeito, e aí consegue tactear, usar o tact time para essas atividades. Então, mesmo que não pareça, porque o pavimento tipo é o clássico, né? Ou obra de loteamento é o clássico, é nítida a repetição, porque até é igual na nossa cara. Mas essas obras, por exemplo, uma obra horizontal, igual você falou, um prédio super largo que tem várias salas, você pode colocar, por exemplo, dividir esse andar grande aí em 6 setores e fazer um plano de ataque setor por setor. Então agora tu vai ter aqui pavimento 1, setor 1, até pavimento 1, setor 6, 6 lotes do pavimento 1, né? E aí ele vai ter uma repetição. O pessoal vai fazer a alvenaria do setor 1, vai sair para o setor 2, setor 2 para o setor 3, entendeu? Então você que vai selecionar onde que está a repetição. É porque o pavimento tipo ele te dá de cara a repetição. Os outros a gente precisa enxergar. E aí o plano de ataque é tu que vai decidir. E aí tu pode selecionar uma repetição. Às vezes num pavimento, um prédio de pavimento tipo também pode não ser tão simples assim. Às vezes a gente poderia fazer, por exemplo, a gente dividir em lado A e lado B. Aí poderia fazer pavimento 1 lado A, pavimento 1 lado B. Também Sim, não pode ser assim. Você divide, tem bloco C, bloco D, bloco E, é um prédio só. Não, a gente que vai decidir, entendeu? E aí a gente que vai dizer onde essa repetição está acontecendo. Então, beleza. Os projetos mais simples de ser executados são esses aqui, mas todos dá para fazer e todos a gente com certeza vai achar alguma repetição. Beleza? E aí, uma coisa que difere muito assim do Project também, que é a sequência, né, a rede de dependências. Então, se você trazer essa minha estrutura aqui, a gente está vendo que ela atrasou, né? Tá para trás da última medição aqui. Na hora que, para eu replanejar ela, era para eu ter feito dia 21 ou 27, eu vou começar ela amanhã. Se eu replanejar ela, tudo já é replanejado automaticamente. Então eu vou colocar ela depois do dia de hoje, porque eu vou começar amanhã. Tudo que vem depois, ele vai junto e já vai gerar o dado aqui em cima para mim. Antes eu estava acabando a linha de base dia 1º/9 e esse meu replanejamento está me gerando 12 dias de atraso, ou 11 dias de atraso aqui. Então de acordo com as dependências, qualquer tipo de replanejamento vai levar todas as dependências com ela. Então a instalação elétrica, o contrapiso está dependendo da elétrica, então tudo vai lá para frente, já gerou aqui mais atraso.
Então facilita nesse replanejamento e é um replanejamento bem visual também, né? A gente vê de cara o que está acontecendo, quando que a gente vai ter que fazer as coisas. Beleza? Uhum. Tá. Aí aqui então é nosso cronograma. Mais alguma dúvida aqui dessa parte do cronograma? A gente vai entrar bem a fundo. Não, Aí podemos. aqui a gente tem a parte de medição. Aqui a gente faria as nossas medições. Dá para fazer pelo celular, tá? Não é muito mais fácil, é bem parecido, mas é mais prático. Mas como é que funcionaria? Então eu clicaria aqui em medição, vou selecionar para fazer uma medição do dia 29 aqui. Ela vai aparecer as minhas atividades e eu vou falar quanto cada um eu fiz. Então o contrapiso era para eu ter feito 100%, beleza, esse aqui eu fiz 100%. O pavimento 1 tinha instalação elétrica para fazer também, fiz 100%. A alvenaria tinha 100% Ele puxa de acordo com como está o cronograma, né? com o A hora que previsto. ficar Aham. ele vai puxar só as atividades que estão relacionadas naquele período, certo? Se tu conseguir adiantar alguma coisa, ele puxa aqui, ó, na atividade futura. Se a gente olhar, ele vai estar tudo com 0% daí. Isso, entendi. Aí, Vamos porque dizer ela é uma que atividade e eu futura. não quero mexer na linha base, mas eu já quero medir alguma coisa que eu já andei na frente. Posso Isso. fazer? Pode puxar aqui. Adiantei o meu contrapiso, beleza? Ah, tá. Então, E aqui vai aparecer ou o que era para ter sido feito ou Aí começado. eu vou fazer uma outra pergunta. Se eu colocar atividade futura ali 100% no contrapiso, ele puxa? Lá, Oi? direto, automático? Vamos ver na medição. Eu Tá, medi entendi. aí, pavimento, entendeu? Ele não puxa, ele vai manter a data. Se tu só dá o check aqui e coisa, ele vai medir mantendo a data. Aí Daí, tu se for lá, ele vai dar um cheque que está 100%, mas a data permanece. a data permanece, o check 100%. Por que ele faz isso? O inverso ele não faz, ele só faz o contrário. Então, Só mas faz por o que ele faz tradicional, né? isso? Deixa eu te mostrar. Por que ele faria isso? Se a gente puxasse, vamos supor que eu realizei essa alvenaria aqui. Às vezes eu vou botar 100% aqui, a alvenaria ela depende da estrutura. Eu fiz essa estrutura. Uma Vamos supor coisa. que eu consegui adiantar essa estrutura aqui, e imagina se ela puxasse. Aí é capaz dela puxar tudo junto. Não, é isso que eu quero ver se ela faz. Ela não faz. O quê? Aí Se eu você medir, vamos dizer, ó, vamos pensar o seguinte, ó. Desculpa o jeito que eu vou falar para tu, eu sou advogado do diabo. Eu procuro falhas no teu software, tá? Sou bem Claro. chato nisso. Aham. Se eu clico lá na medição e eu seleciono, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pegar sempre por essa data marca que você está me apresentando. Se eu medir 100% da instalação elétrica que está vindo ali no pavimento 2, pavimento Ok. 2, ó, Uhum. tá realizado zero. Se eu medir lá 100%, certo? O que vai acontecer? Ele vai permitir que eu meça 100%? Ele vai permitir que tu meça. Só que ele vai Não vai me dar nenhuma medir. mensagem para essa atividade nem começou. Você tem certeza que você vai medir? Ele não fala nada. É porque para tu medir ela, tu já tem que ter concordado com isso, porque tu tem que estar lá naquela aba, sabe? Ela não vai aparecer entre as coisas, então ela vai aparecer aqui, ó. Não, eu entendi, mas eu tô buscando o burro que está fazendo a medição. Eu busco falha do burro. O burro mais chato, aquele cara que mais chulo. Ou o cara que quer medir um favor pro outro cara, sabe? O amigo do amigo. Não, vou Uhum. te medir um bagulhinho. É isso que eu quero, entendeu? Porque assim, se eu apresentar isso, aonde que eu quero chegar? Se eu medir na atividade futura, beleza, eu medi. O que vai acontecer? No cronograma não vai afetar em nada. Visualmente, quem olhar, show. Só que vai afetar o meu financeiro, concorda? Concordo. Então, tu vai E aí, lá, o vai que puxar. acontece na hora que eu visualizar o meu previsto vai ser realizado? Deu desvio. Tá, vamos ver aqui, ó. Vou dar um check aqui nessa atividade, tá? E vou dar um Isso. salvar. Vai acontecer aquilo lá. Aquilo lá que você falou. Não, Ela é vai isso estar que eu preciso marcada. ver o que vai dar, qual é a merda que vai dar. Aí, ó. Ele fica Vi aqui apagado. É que tá isso que eu queria saber se ele fazia. Tá. É isso. Ele faz isso aqui, tá? Ele não vai Isso. puxar, ele só vai fazer. Você chegou, Não, beleza. olhou pro cara que mediu, fez essa merda aqui. Você olhou, cara, Isso. isso não faz sentido. O que você faz? Vai lá ver. Vai à medição, exclui o que ele fez. Não, edita. beleza. Mas é isso que eu te perguntei. Que você falou que não mudava nada, então a multa fica, pelo menos, fica ticado lá, mostrando com a cagada do cara. Ele fica ticado, só que ele não puxa, entendeu? Mas fica... Você entendeu o que eu tô te falando, Chico? Sim, não, entendi. Ele Porque, não assim, puxa. o cara pode querer medir 10% a mais pro cara e falar, por que tu tá medindo 10%? Porque, assim, vai ter um desvio financeiro. Aí eu vou buscar qual é a merda do desvio financeiro. Quando eu abri o cronograma, quando eu abri a parte da linha de fluxo, falou, ó, achei a cagada do cara, entendeu? Eu quero visualmente achar o problema. Então, assim, tu já me mostrou o erro. Só que eu ia sugerir para você o seguinte, tá? Isso é uma melhoria contínua do software. Eu colocaria uma redundância lá
Na hora do cara medir, mesmo que o cara aplicasse na atividade, você tem certeza que você quer medir? Sim. Porque aí o cara teve certeza dupla da cagada que ele fez, entendeu? Perfeito. Hoje não tem isso, tá? Muito porque se adianta coisas, mas eu vejo que faz sentido. Então, o que que a gente pode fazer? Hoje, a Prevision, ela trabalha com base em ideias, tá? E o que que são ideias? Normalmente vem de cliente. Normalmente vem de um cara igual você, que olhou e pensou, pô, cara, o cara aqui fez merda e a plataforma não avisou ele. Tem um linkzinho aqui embaixo, que é uma lâmpada. Se eu abrir, peraí que eu vou ter que compartilhar de novo a tela, porque abre outra guia. Peraí, rapidinho. Nossa plataforma de ideias. Ele vai abrir esse Kanban aqui, ó. Esse Kanban é um Kanban dos nossos clientes. Se estiver montando, olhando, Você quer que identifique o erro. isso, o mais rápido possível. A gente ficar buscando isso para pegar, lascou. Pode continuar, perdão. Aqui vai gerar um Kanban de ideias igual a sua. E aí esse Kanban, tu pode curtir. Então, por exemplo, você colocou, ou você procura essa ideia, se já tiver, que você procura por aqui, ou você coloca ela a sua aqui. E se o pessoal curte, ela vai ficando cada vez mais para cima. Então, as ideias que os clientes mais quiserem, elas vão ser realizadas. Visualizar a linha base no cronograma. Eu já tinha pedido isso no dia da apresentação. Já dá uma curtida aí, se quiser também, que já deixa de pedido. Qual que é? Realizar? Não, visualizar a linha base no cronograma. Eu já tinha pedido isso pro pessoal lá. Né? Ó, dê um like aqui. Agora, então, e a gente só trabalha baseado nisso, tá? Tipo, o pessoal de produto, ele vai fazendo ideia por ideia. Então aqui, ó, a gente tem 142 ideias finalizadas. 142 funcionalidades de cronograma surgiram de ideias de cliente. Então a ideia é vocês fazerem isso mesmo, tá? Se você viu uma ideia que faz sentido para você, coloca lá, tem muita chance dela dar certo. Então deixa eu voltar lá para a nossa plataforma rapidinho. Beleza. Mas ela não vai puxar. Então ela não vai puxar toda a tua linha para a esquerda porque o cara fez a medida. Problema, até para não virar confusão, eu entendi. Mas o meu problema é que eu preciso, como eu te falei, eu preciso identificar esse desvio. Na hora que, como que eu vou identificar? Primeiro, assim, eu não vou ficar olhando o Kanban, né, a linha de fluxo toda hora aí. Né? Eu vou olhar mais a questão visual impressa, que é o que a gente vai estar numa obra olhando, e a gente vai olhar muito mais no físico financeiro. Eu falo por mim, eu vou olhar muito mais no físico financeiro. O que vai acontecer? Eu falo, porra, o físico era para ter andado 40, eu estou andando 42, 45, a gente sabe que até um tempo da obra a gente paga mais do que ganha. Depois isso inverte, né? Isso é normal, toda linha é o cruzado que a gente chama. O que acontece é que, assim, vamos pensar que eu sei que está andando certinho, a gente tem um percentual que ele vai andar. Imagine que estourou 15%. Mas por que estourou 15%? Se eu não comprei eu vou buscar esse desvio. Ah, porque ele comprou uma estrutura metálica que era da cobertura muito cara, beleza. Não, porque agora o cara mediu a mais. Pô, tá medindo a mais pro cara por quê? Vamos descobrir isso, porque pode ter um desvio, entendeu? E eu não quero. Aí quero saber por que tu tá medindo a mais pro cara. Se o cara não tá entregando, pô, o cara já tá atrasado. Ó, vamos pensar o seguinte: o cara mediu o andar do pavimento 2 pro cara, sendo que o primeiro ele nem entregou. Como que eu vou medir? Eu tô dando 2 pavimentos pro cara, entendeu? Eu quero entender isso. Aí eu vou chamar um engenheiro. Olha aí, meu amigo, o que está acontecendo? Por que tu tá medindo pro cara? Entendeu? É esse desvio que eu quero rápido. É esse feeling que eu preciso, entendeu? Não, entendi. Não posso perder tempo. Tá, boa. Aí, beleza, eu mostrei aqui as medições do cronograma. Aí aqui tem a nossa dashboard, né? Que a gente consegue analisar de jeito físico ou financeiro, né? No caso, físico ou físico-financeiro, deixa eu selecionar esse projeto que a gente estava olhando. Então, deixa eu dar uma atualizada nela aqui. Então, deixa eu ver qual visão a gente está vendo agora. Nesse momento, a gente está vendo a visão econômica. Então, o meu índice de desempenho de prazo, o quanto estou cumprindo os meus prazos, né? Que é comparado à minha linha de base, então realizado pela linha de base. O meu atraso em relação ao meu primeiro planejamento, que já é de 11 dias. Aqui, o meu orçamento total, o quanto eu já agreguei. Então, nisso que eu medi, quanto desse orçamento, pensando naquele nosso orçamento, que é esse aqui, ó, da plataforma, que é o que eu trouxe, e eu vinculei a gente consegue ver aqui que está tudo vinculadinho. Então, por exemplo, a minha estrutura, se eu analisar, ela está vinculada nas contenções, na fundação e na estrutura, beleza? Então, quando eu medir essas coisas, vai estar vindo aquele valor que eu vinculei. Então, quanto que eu já agreguei, pensando no meu orçamento. Então, aqui vai ter uma curva S, já mostrando esses nossos desvios. Então, era para eu já ter feito 30%. Um segundinho que está tocando o interfone aqui, bem rapidinho, tá? Um minutinho.
Opa, desculpa, já voltei. Perdão, tava só o pessoal avisando que chegou. Ô, Chico, segura só um minutinho que a Larissa foi no banheiro, tá? Aproveitou? Uhum, tranquilo. Tens alguma dúvida para tirar enquanto isso? Pô, a dúvida que eu tenho é isso aí, é isso que eu tô falando. Eu queria que você apresentasse o software para ela, e aí a gente vai comentando sobre esses pontinhos, Uhum. entendeu? Que surgiram na apresentação, mas a apresentação não foi para discutir isso. A apresentação foi para vocês apresentarem o sistema e mandar a proposta. Então, não vou ficar discutindo. Agora a gente já estamos no outro patamar. Agora a gente está Uhum. na execução, na implantação. Então, agora é o momento de eu criticar e elogiar, né? O momento é esse. E assim, eu acho que é que assim, o Chico, não me leva a mal. É que eu vi tanta cagada durante todo esse período que eu sou novo, mas já vi tanta cagada nas obras, cara, que assim eu tento visualizar a possibilidade de evitar cagada, entendeu? Minha função hoje é evitar desvio. Eu Uhum. vou trabalho mais evitando desvio do que realmente fazer acontecer. E o desvio, cara, é o que pode é o sucesso ou não da obra, entendeu? Sim. Se o cara errar num detalhe, eu posso perder a obra por causa de um desvio bobo. Cagada é dinheiro, né? Não tem o que fazer. E a gente caga bastante hoje, né? Exato. Uma cagada, cara. Eu falo que eu já trabalhei em grandes construtoras, assim, multinacionais, internacionais, tal, multinacionais, no caso. E, meu, é uma cagada que te dá um prejuízo de 2, 3 milhões, cara. 2, 3 milhões numa obra que custa 40, já tá perdeu 10, quase 10%, cara. Sim. Entendeu? Não dá. Então, tem que pensar. Não, tá certo. Eu não julgo, não, tá? Você pode. Eu até gosto que você sempre confronte pra gente ir achando soluções mesmo. Não, é que assim, eu tento evitar, porque assim, aonde que eu sou chato? Porque assim, beleza, o cara não tem capacidade, o cara vai medir um bagulho adiantado. O problema é o amigo, que é o fulano, amigo, mede mais 5%, mede mais 10%. Aí o cara tá lá e fala, não, amigo, eu não posso medir, porque eu tenho uma fiscalização, a hierarquia de aprovação vai checar e vai ver que não entregou, entendeu? Uhum. E aí eu bloqueio essa possibilidade. É que nem você vai comprar. Você vai no supermercado comprar alguma coisa, você não fica pedindo desconto. Você pede desconto pro supermercado quando você vai comprar uma bolacha? Não, não. Eu aceito, né? Vai no mercadinho do Zé e pede desconto. Você concorda? Sim. Isso, cara, eu quero ser o hipermercado. Eu não quero que o cara fique pedindo, meu, mede mais 5% aí pra mim que eu tô quebrado. O problema é dele, cara. Acabou. Eu não, amigo, é assim que funciona, não é eu que aprovo. Se eu medir a mais aqui, vai dar merda pra mim, entendeu? É assim que funciona. Órgão público, cara. Vou virar órgão público. Literalmente, não quero dar dinheiro pra ninguém de graça. Se produzir, recebe. Se não produzir, não recebe. Boa, massa. Então vamos produzir. Beleza? Vamos Vamos lá, produzir. pode seguir. Larissa Tá. chegou. Essa Então, nesse... aí eu consigo imprimir? Tem algum link que eu possa compartilhar? a curva? Toda essa página aí dos dashes. Sim, é só clicar ali para imprimir. Dá para exportar por Excel, por imagem, dá para Legal. rotular os pontos, dá para dar zoom, então eu quero ver só essa área aqui, eu consigo ver só essa região aqui, com cada uma das medições, né, que são essa barrinha. Então isso aqui tudo está me mostrando a minha base, aqui o previsto é o descolamento da base, né, que a gente já replanejou em algum momento, então aqui, se eu analisar na minha base, eu previa ter 30%, mas no meu previsto, então eu já replanejei sabendo que eu ia fazer menos, sabendo que eu ia fazer 23%, e ainda assim eu fiz menos do que eu queria, eu fiz 22%, então ela é bem interativa, e aqui, inclusive, eu consigo ver o que gerou isso, então, analisando, entrando aqui, quais foram as atividades que geraram isso. Então, o meu maior atraso é aqui na estrutura. A alvenaria teve um pouquinho também, instalação um pouquinho, isso aqui sempre, como é curva S, em visão acumulada. E aí eu vou ter as visões mensais aqui também. Tudo isso aqui a gente está vendo a nível de porcentagens, certo? Lembrando, pessoal, a gente vai ter uma reunião dedicada só a essa dashboard, tá? Não precisa se preocupar em entender tudo agora. Eu consigo ver a nível de moeda também. Então agora eu não quero saber que eu fiz 30% da minha obra. Eu quero saber que eu fiz 1.452.000 da minha obra. Não quero mais porcentagem. Então aqui todos esses dados vão ficar em moeda. Então vamos analisar de novo essa parte aqui. Então era para eu já ter agregado 2.178.000
eu previ agregar 1.500.000 e ainda assim eu estive abaixo, eu só agreguei 1.458.000. É aqui uma visão mensal, que aí não vai ser acumulada, né? É simplesmente o que foi realizado nesse mês. Deixa eu clicar aqui. Então, o que foi realizado desse mês? Então, a estrutura ali, só nesse mês, foi 300.000, a alvenaria 334.000, que era para ser 595. Enfim, vocês já entenderam, isso aqui é uma visão não acumulada. A gente consegue ver por pacote, então, quais são as atividades que estão nos atrasando mais, por lote, aonde a gente está atrasando mais, e aí um CFF que é para a gente ver a nível do nosso orçamento agora, parar de ver do planejamento e vamos ver a nível do nosso IAP de orçamento. Quando que está sendo gasto, aonde que está sendo gasto. Então, por exemplo, aqui está em porcentagem. Então, no mês 7, é para eu ter feito, deixa eu tirar do acumulado, colocar no não acumulado. No mês 7, é para eu fazer 33% da minha estrutura, 39% da alvenaria, 37% da instalação, 25%. Mas o que são esses valores? Vamos pensar em econômico. No mês 6, aqui, é para eu puxar 960.000 para a estrutura, 300.000 para a instalação, para a alvenaria, então eu consigo ter essa noção pela IAP de vocês em relação do quanto vocês vão agregar por mês, beleza? E aí aquilo que vocês tinham comentado de ter aquela visão de portfólio, né, de que obras estão acabando, quando que uma vai começar, quando uma vai terminar, a gente tem a visão consolidada, que aí a gente seleciona quantas obras a gente quiser e a gente compara elas lado a lado. Então deixa eu pegar qualquer exemplo aqui, não sei quais exemplos tem coisa dentro mesmo. Isso aqui é do pessoal da empresa, mas deixa eu pegar umas 5 obras aqui, ó. Então aqui vai aparecer a curva S de cada uma delas. Vamos ver, tá puxando as curvas S todas. Nossa, tem umas curvas S meio maluca que o pessoal faz uns exemplos nada a ver aqui. Mas enfim, é que essa aqui é bem mais cara que as outras. Mas então aqui eu tô vendo que eu só tô tendo uma obra, nesse ponto aqui eu vou começar a ter duas, e vai ter esse ponto crítico aqui, no qual eu vou ter 4 obras simultâneas. Nesse ponto aqui, é o ponto mais crítico aqui do nosso portfólio. Aqui é o momento onde a gente vai ter menos caixa da empresa e tudo mais, e não é a hora de, enfim, começar novos projetos e tudo mais, enquanto nesse ponto aqui eu vou voltar a ter uma obra só. Então aqui vai dar aquele alivio aqui, aquele suspiro para a empresa. Então aqui a gente consegue ver a nível de desempenho de prazo de cada uma das obras, então 0,95, 0,80, quanto cada uma delas está atrasado, qual que é a base previsto, aqui como elas estão. Então, ó, essa minha aqui, deixa eu tirar da visão, deixa eu deixar na visão percentual. Então essa aqui já está quase acabando, essa aqui está quase acabando, era para ela ter acabado, a gente deu uma atrasada, ela está em 80%. Essa aqui também está mais para a reta final, essa aqui está mais no início, então tudo isso a gente vai conseguir fazer na nossa parte aqui de dashboard. Pessoal, a gente tem 17 minutos, ainda teria para ver aqui o calendário e tudo mais, mas isso são coisas bem mais específicas que a gente vai ver na implantação. Vocês querem tirar esses últimos 17 minutinhos para a gente já botar vocês para dentro da plataforma? Cara, põe pra dentro da plataforma os usuários aí, por favor, pra gente ver como que a gente faz o cadastro do usuário, como que a gente acessa, qual é o link. Vamos trabalhar em cima desses 17 minutos em cima disso. Beleza. Então quem faz isso são vocês, tá? Você recebeu um e-mail do Paulo em algum momento. Provavelmente o Felipe deve ter recebido. Aí eu vejo com o Felipe lá, ele que fez a tratativa comercial, o outro diretor. Tá, beleza. Deixa eu pedir aqui então pro Paulo, deixa eu ver se ele me responde agora para ver se eu consigo o link pra gente. Pera aí. Aqui eu tô sem o acesso. Eu só recebi, peraí, deixa eu ver o que eu recebi aqui. Mas eu acho que eu só recebi o link do. Dá uma olhada se você tiver uma com token. Senão eu tô perguntando aqui. Não entendi. É um link assim, de boas-vindas e tudo mais, que vai ter um token escrito. Token de vocês. Aqui eu recebi tanto e-mail, cara. Acho que eu recebi, sim. Bem-vindo. Eu acho que eu vou conseguir aqui, sem problema, tá? Tem, não. Aqui é o vídeo de passo a passo. Convite. Ele já tá me respondendo aqui. Não vai precisar. Não vai precisar? Não. Já tô pegando aqui com... Primeiro termo de formalização. Esse link eu não recebi não, cara.
Ah, não, sem problema, tô pegando aqui com ele já tá me Mas mandando. a parte, a gente recebia a proposta, recebia a parte do link e tal, mas essa não. Tá, vou pegar o link aqui para vocês. Tá, esse aqui é o link, ó. Eu vou mandar aqui no chat do Meet. Queres compartilhar a tela do teu computador? Consegues? Que aí eu vou te ajudando. Bem, Deixa eu parar de compartilhar a minha. token de cadastro. Isso. Então, o token que ele criou para vocês é Factum mesmo. Igual se fala, com minúsculo. Eu acho que é minúsculo. Tudo Se não, minúsculo? se não der, o F é maiúsculo. Então, pode colocar as tuas informações aí, tu vai ser a primeira pessoa. E aí lascou. Qual setor aqui? Obra? Aí tu Mas aí. escolhe. Pode ser obra, planejamento. Não, é que aí depende, né? Vejo todos, né? Todos os setores. Ah, então coloca qualquer um. Isso aí não vai mudar, não. Só vai aparecer no teu perfil lá. Não tem problema. Não vai alterar. Tá, vê se vai o cadastro, senão o F é maiúsculo. Não Tá, foi então. bota um Fzinho maiúsculo ali, então. Esse e-mail já está em uso. É porque eu fiz o Por cadastro. causa do trial, deixa eu tirar o teu e-mail, rapidinho. Um segundinho. Tu usou no trial, né? Exatamente. Não tem problema, eu já tiro aqui pra ti. Qual que é o teu e-mail? Engenharia? Meu é engenharia@factoconsultora.com.br. Tô tirando aqui. Qual o seu nome do sobrenome? Meu sobrenome, qual dos? Dois. Vinholes Biquiarone. Biqueirote. Vinholes. Biqueirote. Interessante. Aí eu, quando um cara não sabe escrever, eu falo, escreve aí, Biquiarone. Aí ele escreve. E mesmo assim escreve errado. Dá para usar sim, irmão. Dá para usar. Eu vejo lá se tem um pedaço de madeira lá para você. E aí eu te aviso. Tá? Para quando que você precisa disso? Com dois T's. Factum. Opa, tô errado. Tá, dá um cadastrar aí de novo, Richard, por favor. Já deve ir. Dá um F5 na página, talvez não tenha atualizado ainda, porque eu acabei de fazer. Vou ter que fazer tudo de novo. Agora foi. Beleza, abri-se a página de vocês aí agora, tá? Essa é a página de vocês. Agora vamos colocar todo mundo para dentro, então. Pode ir lá nas configurações, tá? Por enquanto só tem você ali, com a permissão de administrador, tá? Porque foi você que criou. Pode clicar naquela botãozinho azul ali com mensagem de convite, isso. Agora vamos selecionar as pessoas que vocês querem convidar. Então pode colocar o e-mail de quem for. Qual que é o da Larissa, já que ela está aqui do meu lado?
Não, Larissa. Tá? E o que são as permissões? A permissão vai ser o que a pessoa vai poder utilizar. O administrador é igual a você, tu vai ter acesso a tudo. Tu vai poder adicionar e remover pessoa da empresa, tu vai poder ver todos os projetos, medir, replanejar todos os projetos. O normal, ele tem acesso a tudo também, então ele pode replanejar, medir, só que só do projeto que ele for selecionado. Então, por exemplo, quer que um mestre de obra de uma obra específica possa fazer o que ele quiser. Aí tu coloca normal e só elenca ele para uma obra, para ele não poder mexer nas outras. Visualização e medição, só vai poder visualizar e medir, então o pessoal da obra para não poder fazer nada de errado, e apenas visualização. A gente pode colocar um cliente, no caso aí, apenas visualização. Isso, poderia colocar um cliente, por exemplo, ou até o pessoal da obra, tipo, se vocês querem ver o planejamento, vocês podem entrar e ver, não vai ter acesso a nada. Eu vou colocar já aqui. Aí ela vai vir um link aí e ela vai receber um e-mail, tá? Se tu entrar pelo link é mais rápido, mas se tu entrar pelo teu e-mail, vai ter o e-mail de cadastro também. Onde você clicou? Então, quando tu clicar no link, ele já vai estar tudo preenchido, só esperando tuas informações. Ele vai estar lá, token preenchido, empresa, aí tu só coloca as tuas e-mail, senha e função, e tu já vai entrar. E assim tu convida todo mundo que você quiser. Tá, então eu vou colocando aqui, faço o que tem que fazer. Você pode puxar a galera Pelo aí. e-mail que eles recebem, eles já conseguem acessar o link, é isso? Com o link, ele vai abrir aquela tela que tu tava. Deleta para mim também o e-mail do Júnior, por gentileza. Usuário convidado. Qual que é? Qual que é o e-mail? Júnior@factoconstrutora.com.br. Deixa eu ver se o do Felipe também tá. Deletei. Pode adicionar o Júnior se você quiser. Ver se o do Felipe tá. Não, o Felipe Felipe foi. O Júnior Sim. pode mandar também. Boa tarde, tudo. Qual porta? A revisão do conta do... Recebi sim, só que eu ainda não consegui sentar para fazer isso. Eu estou num treinamento aqui de um software nosso, aí eu não consegui ainda sentar para ver isso. Eu tô precisando para quando isso? O mais rápido possível, né? Tá, eu vou tentar mandar para você à noite aí, eu monto e já te dou um retorno. É um reforço estrutural de base só, então vai tirar tudo aquilo. Ah, mas qual é a base? Tu não falou a base, né? Sério, aí tu me lasca. Eu vou dar um chute maior que o outro, o cara joga um valor menor e ganha. De queijo? Cortou, Cintia. De quanto? Esse rufo que eu não entendi. Como que é esse rufo? Uhum. Posso te ligar, Cíntia, pedir um favor? Posso te ligar daqui 10 minutinhos? Pode, Caio, eu converso com ele. Eu estou no meio do treinamento aqui. Te ligo em 10 minutos. Pode ser? Obrigado, viu, Cíntia? Valeu, obrigado. Desculpa, né? Sem problema. Então, beleza, aqui tranquilo, tá? Depois a gente faz a única coisa que eu queria entender qual é o plano do nosso plano, é o Pro, então ele Pro. tem plano, certo? Uhum. Ele está incluindo tudo. O plano Pro, ele não vem com as restrições. E aí não vem com a possibilidade da Dash de médio prazo. Restrição. A Dash de médio prazo, ela é comprada à parte, mas só para planos acima, porque ela precisa de restrições. E vocês não têm a restrição. Restrição é a partir do Premium. Mas o que é restrições? Quais restrições? Restrições de acesso, é isso? Não. Restrições são... restrições, elas são lembretes de médio prazo. Então, por exemplo, tu elenca restrições para uma atividade, tu bota lá tu tem uma atividade de alvenaria, tu consegue elencar uma restrição a ela de tipo, 30 dias antes você tem que ter comprado esse material, ou você tem que ter contratado a mão de obra. Ou pode ser, por exemplo, restrição de qualidade. Só vai poder dar sequência se a qualidade for cumprida. Restrições é o controle de médio prazo. Então, liberação só vai poder ser realizado se a área já estiver liberada e segura. E aí o pessoal, tu elenca um responsável por essa restrição e essa pessoa tem que dar check.
falando, então, entendi. A restrição é restrições de atividade, não é restrição de acesso. Não, É de atividade. eu travo a continuidade somente se houver uma vistoria, posso lá, restrição de vistoria pela equipe X, para depois dela dar ok, aí ativa para poder dar continuidade, é isso? Isso, daí então a pessoa vai ficar recebendo um e-mail. Então, tipo, tua restrição tá atrasada, já era para tu ter comprado. E aí tu consegue colocar subfunções dentro dessa restrição. Então, por exemplo, compra de material da alvenaria. Então, 30 dias antes do pacote de trabalho, ela vai receber um e-mail falando que ela tem que começar a sondar o material. 25 dias antes, ela tem que fazer a compra. Está incluso, então, esse pacote. A restrição é a partir do plano premium, isso. Pode falar, Maria. Oi, Richard, tudo bem? Mariana, Só tudo certinho, só fazendo um paralelo aí, a parte das restrições, eu não sei se quando vocês fizeram o diagnóstico com o vendedor foi mostrado, é uma tela tipo um Kanban, uma funcionalidade tipo um Kanban, onde tem os cardzinhos que vinculam aí justamente para restringir ali e mostrar quais que são as atividades que precisam ser feitas anterior àquela etapa. Mas ele não falou, eu não sei se ele comentou com o Felipe depois. A gente fez a apresentação, comentou das restrições, é legal, só que eu não detalhou quais são os pacotes, né? Isso. Depois ele ia mandar a proposta, aí o Felipe trabalhou nessa parte, né, com o diretor financeiro, e trabalhou literalmente na parte de contação e tal. Tanto é que eu nem sabia qual pacote, mas até não sei se ele alinhou alguma coisa. Depois eu vejo com o Felipe como que esses detalhes, tá? Só eu preciso ver com ele, que eu não estou a par. Uma outra dúvida que eu queria ver antes de acabar, você consegue mostrar para mim aquela questão do tipo um Kanban, tipo um Pipefy, né? Caramba. Aquela sequência que você tem, que nem você mostrou das ideias, mas para as medições, para a requisição, ele mostrou alguma coisa desse tipo que aparece para a gente como se fosse um Trello, sabe? Isso são as restrições. Essas restrições? Isso, é o Kanban. Uma das opções que a gente tinha contratado no software era isso. Eu acho que senão eu não passo esses detalhes para o Felipe, então eu vou conversar com o Felipe. É exatamente isso. Importante, isso. Tem que ficar... Importante vocês conversarem e daí vocês conversam com o Paulo. Eu não tenho acesso a essa parte de eu não sei o que foi acordado. Como eu não participei da tratativa comercial, eu vou conversar com o Felipe e aí ele pode me explicar melhor o que foi combinado, ou não sei se ele abriu um recurso, não sei qual foi a tratativa comercial. Deixa eu conversar com ele, depois a gente alinha. Agora é o seguinte, a minha pergunta o que foi contratado? É uma vez por semana? É cinco treinamentos, é isso? Terça, quarta e quinta. Todo dia? Não. A gente que vai decidir as reuniões. Normalmente é semanal, tá? Uma por semana, vocês que vão escolher. A gente já vai marcar a próxima, beleza? Isso aí mesmo. Isso aqui são as restrições. Então é aquilo que eu te falei. Então, por exemplo, programação do concreto. Deixa eu entrar aqui, ó. Vai ter. Esse aqui eles não colocaram no checklist. Deixa eu pegar alguma que tenha checklist. Segunda, terça e quarta. Foi que eu tava lá fora. É porque tava, tipo, quarta, quinta, aí eu pensei segunda, terça. Não, são quantidades, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, viu, Chico? Deixa eu ver direitinho para te remarcar a segunda, tá? Já, então, vou marcar agora não, porque o Júnior também tem que ver a gravação, e aí a gente remarca aí para semana que vem, porque essa semana eu não vou conseguir também ainda para isso. Eu não tenho também. A gente marca sempre juntos aí um horário que nós dois podemos. Deixa eu só mostrar a última coisinha aqui para vocês rapidinho, que é esse site aqui, ó. Eu vou mandar o link aqui no Google Meet. Salvem esse link aqui em algum lugar aí no bloquinho de notas. Esse link. Isso que eu ia falar, qual é o link para a gente acessar a plataforma? Isso. Esse é o site de vocês. Esse aqui não é o site da plataforma, tá? Isso aqui é o que ele vai ter aqui de bem importante. Vai ter duas abinhas aqui falando um pouquinho sobre a Prevision, algumas funcionalidades, que não é o essencial. O importante são essas duas coisas aqui, ó. A aba implantação, vai ter os meus dados aqui, então o meu e-mail e o meu número. Então vocês podem entrar em contato comigo por esse número aqui, tá? Quando vocês quiserem entrar em contato. Depois eu chamo, eu acho que eu tenho o número de vocês também, aí pra gente marcar. Mas se sempre quiserem falar comigo, tem o meu número aqui. Aqui tem aquela jornada que eu mostrei para vocês, então qual que é o assunto da próxima reunião? Nem sempre vai estar certinho, porque, por exemplo, hoje já era para a gente ter entrado no cronograma, a gente decidiu fazer o tour. Então, talvez a medição aconteça uma reunião depois, isso pode acontecer. Mas, no geral, vai ser isso, tá?
E aí o principal de todos é aqui, reuniões. Na aba de reuniões, depois de toda a reunião, vai ter a gravação da reunião aqui. Então aqui tem a gravação do que vocês tiveram com o Paulo, foi alguma reunião com o Paulo de vendas, tem a gravação dela aqui, e essa reunião vai estar aqui, como primeira reunião de implantação, segunda reunião vai estar aqui, então sempre que vocês quiserem ver, é aqui na abinha de reuniões, pelo link que eu mandei, beleza? Aí, se for a gente quiser acessar o sistema, qual é o link? Aí é pelo app da Prevision mesmo, esse aqui, ó. Pelo próprio site da Prevision, né? Isso, aham. Vou pegar o... Acho que é esse site, esse link aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Deixa eu pegar, peraí. Opa. Entrar. Esse link aqui, ó, que eu vou mandar para vocês. Prevision Login. Então, opa. Porra, que ele tá entrando automático. Toda vez que eu vou pegar o link, ele entra porque eu coloquei a opção que ele entra automático. Peraí. Ah, já sei como fazer, só vou clicar para sair aqui rapidinho. Mas enfim, quando vocês digitarem esse aqui, ó. Vocês colocam o seu login e senha, ele já entra por aqui, ó. Mandei no chat também. É isso? Isso, Prevision, só que aí ele vai barra login, tu bota. Mas aí ele sempre vai entrar depois direto para esse aí, tá? Então eu mandei no chat ali. Aí ele vai entrar direto perguntando teu e-mail e senha, aí tu só clica em entrar. Beleza. Tá. A gente combina então em outra data? Depois a gente combina a data da próxima? Positivo. Melhor. A gente combina aí a gente vai entrando em contato, a gente bate esse martelo aí. Fica Perfeito. mais fácil. Vou parar Tá a bom? gravação aqui então. Aí